E eu quero falar um pouco sobre a possibilidade de aprovação do pacote de corte de gastos até sexta-feira. Há uma grande expectativa do governo e a impressão que a gente tem, Alan Gani, é que, inclusive, essa expectativa ela aumentou a partir do movimento que a gente acompanha do dólar, chegando agora a R$ 6,22. Isso preocupa muito o Ministério da Fazenda. O ministro até tentou minimizar essa situação, dizendo que ele acredita que o dólar vá se acomodar a partir do momento em que a discussão crescer e vier à tona de uma maneira mais intensa no Congresso Nacional, mas dá para acreditar nesse movimento? Olha, é difícil, Evandro, sabe por quê? Porque há uma expectativa por parte do mercado financeiro e o mercado financeiro não é um ente abstrato que flutua pelo ar. O mercado financeiro somos nós aqui, investidores colocando o preço, e há uma expectativa de desidratação do pacote fiscal que já nasceu desidratado. Por isso que explica a alta do dólar. O que você acha, Segré? Até me senti melhor, mais confortável para debater esse assunto, Evandro, porque quando a gente avalia que o Banco Central fritou bilhões de dólares para que nada aconteça, e é dinheiro das reservas internacionais, comprometimento de compra futura, e você vê que ele mandou um valor para a compra futura e já esse valor ficou curto. Isso que mostra? Que se lançar outros leilões, muito provavelmente vai ter muita gente comprando. Quando o ministro da Economia disse que acredita em alguma coisa, na economia você não pode acreditar, você tem que ter certezas, e mais se tratando do ministro da Economia, que, digamos de passagem, já tem férias marcadas. Quando algum executivo de qualquer empresa muito grande tiver algum problema, ele não sai de férias, não. Ele fica até resolver a questão. Mas aqui está de férias, vai sair de férias, vai curtir as férias, e quem vai resolver o problema? Como ele acredita que as coisas serão melhores, então não tem problema. Oremos. Mas uma reflexão. O real se desvalorizou do dólar 3 vezes acima de 25% nos últimos 22 anos. O primeiro, outubro de 2022, com o risco de que, perante o mercado, ganhasse quem ganhou, o presidente Lula. Depois, na pandemia, isso foi 34%. Na pandemia, outros 34%. E agora, no valor de hoje, 30%. Então, estamos falando que durante as 3 calamidades de desvalorização do real, 2 foram ocasionadas pelo governo do PT e uma pela pandemia. É uma observação interessante para fazer, porque outras moedas não estão perdendo esse valor. Ou seja, o limite está claramente na posição do governo em termos do gasto. E depois, quando a gente conversa sobre a LDO, a gente vai argumentar mais ainda de por que estamos como estamos. Exatamente, Gustavo Segré. Agora, o Fábio Piperno, você entende que houve, de fato, uma fritura de dólares como uma tentativa do Banco Central reduzir a pressão sobre a moeda aqui no país e que, de certa forma, diante de um pacote de gastos que decepcionou o mercado financeiro, essa solução não se mostrou a melhor? Bom, essa fritura, né, esse movimento que o Banco Central faz é algo normal em situações como essa. Eu trouxe aqui já várias vezes que no período até 2022 foram, no início da gestão Roberto Campos Neto até a virada de governo, foram 117 intervenções que queimaram 74 bilhões de dólares. O porquê que isso acontece? Isso aí não é, obviamente, jogar dinheiro fora. Por mais que pareça, e é muito dinheiro, claro, e por mais que pareça que não tenha dado resultado, mesmo que não consiga trazer de volta o dólar para aquele patamar anterior, muitas vezes ele impede que o salto seja ainda maior. Hoje, tem uma ótima entrevista do presidente da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Bolsa de Valores de São Paulo, veja, não é partido marxista global e tal. Bolsa de Valores de São Paulo, no jornal O Globo, em que ele diz claramente que há, sim, uma situação que ele classifica de overshooting no mercado, né? De excessiva, de reação exagerada, excessiva tensão e tal. Ele fala claramente isso, e aí ele, inclusive, pontua o seguinte, em um momento de bons fundamentos da economia. Ele chama atenção para o fato de que talvez o pacote pudesse já ter sido aprovado, já ter sido antecipado, mas, de qualquer forma, ele chama atenção para esses bons fundamentos e, mesmo assim,
a esse movimento do mercado. Então, não é uma coisa que se resolva só com a normalidade das regras econômicas. E Segré e Gani já levantaram a mão, daqui a pouco eu passo para você, Zé. Fala, Segré, fala, Zé. Fala, Segré, e fala, Gani, vai. Vou primeiro. Piperno, eu lembro com muita clareza quando você, no ano passado e parte desse ano, justificava o erro do Banco Central quando perdeu um monte de grana em 2022. E eu respondi aqui, perante essa tua crítica, Banco Central 2022, que grande parte, se não expressiva parte desse prejuízo, estavam com os fatos de swaps cambiais. 298 bilhões, vamos inclusive... Não foi tanto assim. Foi. Não tem problema. Pode ser, vamos lá. 90% desse valor, desse prejuízo que deixo na tua mão, porque eu não lembro do valor, mas eu confio nos teus números, foi em função dessas operações cambiais. Perfeito. Porque pela desvalorização cambial, gerou isso. Eu espero que no ano que vem a gente possa te ouvir com a mesma veemência, criticando um eventual prejuízo do Banco Central por essas operações desse governo. Aliás, desculpa, só essa reflexão. Coisa, antes do Banco Central iniciar esse ciclo com essas operações, em alguns meses do ano ele já vinha tomando prejuízo também. Mas vamos ver o resto. Quando sai o balanço do Banco Central, fica determinado quanto será o lucro ou o prejuízo das operações normais e quanto pelas diferenças cambiais. E aí a gente poderá avaliar. E você, Gani, por que está aflito? Olha, são dois pontos aí, Evandro. Primeiro, né, o Piperno, ele compara a situação da pandemia com agora. A pandemia você não tinha muito controle, o governo foi obrigado a gastar o que gastou, se endividar por conta da pandemia, e não foi só assim no Brasil. 22 já foi no mundo inteiro. Tinha guerra entre Rússia e Ucrânia e reflexos ainda da pandemia. E mesmo assim o governo entregou com superávit primário. Entregou com superávit primário. Aí eu refiz as contas, dava 0-0, tirando lá os precatórios. Não são daria 0-0. De conta, não sei. Gente, falem de uma vez, um por vez, senão a audiência não entende. E o outro ponto que eu queria trazer em relação à entrevista do presidente da B3, por mais que ele seja uma pessoa respeitada e competente, evidentemente mas ele não pode também fazer um discurso muito crítico porque é parte interessada, né? A B3 ganha dinheiro com dinheiro aqui no Brasil com as operações. Tudo que a B3 não quer é uma fuga de capitais. Então ele também vai fazer um discurso muito mais cuidadoso, né? Escolhendo mais as palavras, etc., do que um discurso mais duro, real e pessimista. Pode fazer o seu contra-argumento. Vai lá, Piper. Não, primeiro que não for só a questão dos precatórios em relação a 2022, como a gente já falou aqui. Segundo, que a guerra foi um evento trágico, a guerra gerou inclusive inflação aqui, mas também gerou muito saldo cambial para o Brasil, porque as commodities aumentaram, petróleo, soja, enfim, as commodities agrícolas. Terceiro, de fato, ele, o presidente da B3, também chama a atenção para essa volatilidade que, segundo ele, faz com que o investidor no mercado, ele resolva esperar um pouco mais, até para ter certeza do que vai acontecer. Agora, só em relação aos restos a pagar, é algo que sempre acontece. É diferente do precatórios, e aí sim há uma crítica de que não houve um pagamento de uma forma deliberada, ou seja, houve um calote. Mas mesmo, né, refazendo as contas aí com esses números, daria um 0-0. Mas não é só precatórios. Não, mas o resto a pagar não foi algo intencional do governo, é algo que acontece. Tem uma coisa, por exemplo, que era a dívida que tiveram que depois renegociar com os governadores por conta de, enfim, receitas, impostos que abriram mão. Isso deu 27 bilhões de reais. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre essa alta do dólar. Vamos acompanhar. Nós temos um câmbio flutuante que, nesse momento, né, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar, né? Sobretudo, nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo, né? Então, as projeções são melhores. Zé Maria Trindade, o ministro da Fazenda, tentou passar uma mensagem de tranquilidade diante dessa volatilidade do dólar, digamos assim.
Mas por dentro ali, vamos falar do primeiro escalão do governo. Há essa tranquilidade, de fato, nos governistas com essa movimentação toda? Não. A equipe econômica e o governo estão apavorados, inclusive isso acabou indo para o Congresso Nacional. Eu ouvi de lideranças importantes dizendo que o Congresso assumiu nos últimos anos poderes muito fortes, né? Não só de emendas, mas também poderes políticos. E com isso ganhou também responsabilidades. O presidente da Câmara comentou sobre isso com os líderes, sobre essa importância do posicionamento do Congresso, e isso até ajudou a concretizar a ideia de votar o corte de gastos do governo. Mas não o projeto original do presidente Lula e a equipe econômica. Isso aí já está precificado que haverá mudanças. Mas foi uma cobrança do Congresso diante desta importância que ele tomou sobre também participar desse processo. E aí inclui a responsabilização de governo, do próprio Congresso Nacional e mais cobranças. O Banco Central, ele não é feito só para juros, como a gente aprendeu aí nos últimos meses, mas ele é responsável pelo valor da moeda com relação ao dólar. Esses leilões, inclusive à vista, né? Eles, me explicou o diretor do Banco Central, não servem apenas para definir o valor do dólar, mas o objetivo do Banco Central é evitar os tais solavancos, né? Que são essas mudanças bruscas de valor, ou uma queda brusca, um aumento brusco, e é isso que o Banco Central quer evitar. Mas o diretor me disse o seguinte, o câmbio no Brasil é livre, né? O mercado vai definir e o Banco Central não vai correr atrás de um valor. O Banco Central não vai dizer, olha, nós queremos o valor em 5 ou 6 reais. Não, mas sinaliza ali através dos leilões de que não pode admitir os solavancos, porque isso atrapalha a economia, essa instabilidade. Então, todo esse processo está refletindo, sim, na política e os líderes do Congresso estão temendo exatamente repercussão contra o próprio Congresso. Responsabilização se não votar o pacote fiscal ou não aprovar um pacote fiscal como quer o governo. O certo que não é só isso, né? A avaliação aqui é de que existem vários pontos, inclusive a época do ano. Essa época é quando as empresas mandam capital para fora, então querem dólar, o dólar fica escasso e geralmente o Banco Central faz um tipo de pronto-socorro, mas nunca desse jeito e nunca nessa área. Olha, eu fiquei com a impressão, Cine, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? Tá muito esquisito. Interessante. Zé, Piperno, você confia nessa previsão feita pelo ministro da Fazenda de que o câmbio vai se acomodar? À medida em que todos esses projetos eles forem votados, há uma tendência de que, ou pelo menos há uma expectativa de que isso recue. A gente não sabe para qual nível. Mas, por exemplo, Piperno, a gente teve a aprovação da regulamentação da reforma tributária. Isso não deveria trazer certa tranquilidade ao mercado nesse momento e talvez impactar mais nesse câmbio? Então, eu estou errado, Gani? Eu acho que se não fosse aprovado seria pior. Não, concordo com o Piperno, mas a questão é muito mais ligada ao gasto, porque a reforma tributária, ela é lá para frente. Então, mas eu falo assim, quando houve o início da discussão sobre a reforma tributária, o mercado reagiu muito bem a ela, né? E agora, diante dessa discussão sobre o corte de gastos, é como se ela passasse sem efeito nenhum nesse momento, ou seja, a aprovação da regulamentação da reforma tributária, diante de outras situações para as quais o mercado financeiro mantém a atenção agora, passou incólume. Talvez porque nós já estejamos em dominância fiscal. Ou seja, a questão fiscal domina absolutamente tudo. Então, elevação da taxa de juros não faz mais efeito, a aprovação da reforma tributária não faz mais efeito, porque o mercado só tem olhos para a questão fiscal. E aí é muito ruim. Piora o fiscal, sobe o dólar, pega na inflação e aí há um ônus econômico e político. Fala, Segredo. 780 milhões de dólares estão saindo todos os dias do Brasil. É muito dinheiro. E não saem valores apenas pelo que Zé Maria mencionava de remessas ao exterior. Sobretudo porque
as empresas, sobretudo as multinacionais, que podem estar avançando agora para remitir isso, porque dentro da reforma tributária foi aprovada esse lucro, essa contribuição, esse pagamento de imposto de renda adicional de 15% sobre as multinacionais, aquelas que faturam 4,8 bilhões de reais por ano. Então, a problemática é um pouco maior. Essa expectativa do ministro de dizer, acredito que vai diminuir o dólar, vindo do ministro da Economia, seria como que se eu acredito que vou emagrecer apenas me cadastrando numa academia sem ir na academia. Não vou emagrecer se eu não vou na academia fazer exercício. Mas o fato de me cadastrar não me habilita a dizer, eu acredito que eu vou emagrecer. Por quê? Porque eu já me cadastrei na academia. Mas você vai? Não, não vou. Então não vai emagrecer. O governo deveria dizer, eu tenho a certeza que o dólar vai abaixar porque eu estou fazendo isso e aquilo. E estou ansioso por aguardar o comentário da LDO, porque aí vou justificar por que isso está acontecendo. Logo depois do intervalo, hein? Daqui a pouco a gente vai ter o intervalo e aí a gente volta com o LDO. Fala, Piperno. Podem manter a tarde aí, não vou chamar intervalo ainda não, galera. Pelo amor de Deus. Vai lá, Piperno. O ministro, ele justifica, sim, conversou com instituições, com os grandes bancos. Porque uma coisa também é você pegar, por exemplo, você abre um jornal, abre um portal e você vê uma entrevista de um responsável por uma grande instituição. Veja, o presidente do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da B3, o presidente da CNI, ele não tem um discurso igual a, por exemplo, a turma lá do cabelinho engomado lá na Faria Lima, aquela turma que parece produção em série, que fala aquele discurso catastrófico. Esses aí tem um discurso. Mas o presidente do Bradesco... Está dando uma indireta pro Gani? Não. O Gani eu só quero patrocinar. Né? O Piperno, o presidente do Bradesco, ele deu uma entrevista esses dias, eu acho que foi para o estado de São Paulo, se eu não me engano, falando que a Selic poderia chegar a 15%. Não, inclusive uma expectativa que o Itaú tem, ok, mas ele não está dizendo, por exemplo, que vai haver desintegração no país. É isso. Não vai conseguir falar isso, mas sabe qual é a importância dessa reunião entre o ministro Haddad com um monte de banqueiros que são aqueles que definem a Selic depois, tá? São aqueles que aparecem no Focus, aqueles que você não acredita, agora acredita. Então, se te vem bem, você acredita, senão não acredita. É o mesmo pessoal. Claro que é o mesmo pessoal. Enfim, o cabelinho engomadinho. Mas eu quero justificar esse processo. Peraí, gente, vocês estão falando os três ao mesmo tempo. Fala, Zé, depois o Segré, você continua. Olha, eu tenho uma certa experiência acompanhando processos assim. É uma crise, né? Nós estamos diante de uma crise e vem aquele medo, as empresas têm... Não há nada mais covarde no mundo do que o capital, né? O maior risco, ele foge. Essa é a realidade. Então, há uma crise. O governo tem que se defender, tem que tomar medidas. Eu não vou ficar aqui citando qual medida, porque eu não me sinto capaz de definir uma linha assim. Mas é para isso que existe a equipe econômica e existe o governo. Agora, quando o governo tem que pedir favores, a situação está muito triste. Eu acompanhei 10 planos de governo, esses planos é até chegar no plano real. Quando o governo tinha que fazer apelos, quando o governo tinha que fazer um pedido, olha, não aumentem preços, é porque já estava entrando água. O que é preciso é o Estado usar as suas armas, as suas ferramentas para se defender. Não é possível que não existam medidas para abafar uma crise tão grande assim e uma instabilidade na economia. Olha, gente, isso aí vai quebrar muita gente. Tem muita gente com dívidas no exterior. Gente, eu estou dizendo empresas com dívidas futuras. Ninguém sabe se paga, se contrata o dólar a um preço ou outro, ninguém sabe. Essa instabilidade não combina com livre iniciativa. Fala, Segré. O que eu queria complementar com esse comentário em função dessa reunião ou essas conversas do ministro com os banqueiros, o dólar é um bem transável, depende da oferta e da procura. Salvo que esses banqueiros estejam dispostos, em função dessa conversa, a vender dólares da posição deles, não daqueles recursos que eles podem ter de terceiros, o dólar não vai cair. Porque o que ele pode fazer? Não, eu sou banqueiro, eu acredito que agora vai... O senhor vai colocar dólares no mercado porque precisa de oferta. Se não tem oferta, não vai ter diminuição da taxa de câmbio. E eu lembro muito bem quando aqui nós mostramos o presidente da República falando quem aposta os derivativos vai perder muito dinheiro.
olha como está perdendo. Está ganhando a paulada dinheiro. Quer acrescentar algo, Piperno? Então, tem esse ganho momentâneo. Se vai ganhar lá no fim da fila, no longo prazo, eu não sei. Até porque eu também já vi essa conversa, essa lorota antes. De qualquer forma, uma coisa é você conversar com o Itaú, com o Bradesco e tal. Outra coisa é todo dia lá o porta-voz da corretora de não sei o quê, do banco, você não sei da onde, que você nem sabe quem é, mas parece que viram todos gurus de mercado. E aí, inclusive, é a turma do Boletim Foco. Mas aí o que está acontecendo? Você concorda que a força compradora está ganhando da força vendedora? Por quê? Porque o dólar está subindo, Piperno. E é uma expectativa racional. Sim, pode ser até exagerar, mas é racional. Então, aí tem uma série... Não é que vamos manipular para prejudicar, nem tem esse poder. Mas então negócio, mas o excesso de informação que percorre, porque você liga a televisão, você ouve esse quase que uníssono dessa turma. O pacote fiscal é ruim, é fraco. É claro que... Eu já vi muitos elogios para ele, inclusive de economistas responsáveis. Se você tivesse dólares essa hora, venderia ou ficaria com eles? Se eu tivesse dólar agora? Agora. Eu tenho lá euros, por exemplo. Por exemplo, vende ou fica? Eu toparia vender tudo agora. Venda! Eu compro. Todos que você tiver, eu compro. Eu te trago amanhã. Perfeito. Eu compro dele, compro. E bota num preço menor. Você está acreditando na queda? 3 em 1 virou bolsa de valores agora.